Meus queridos irmãos, nosso Raul Teixeira é nosso vizinho lá em Niterói. Nós temos o privilégio de respirar o mesmo ar que ele respira. E temos estado juntos durante muitas vezes. O que gostaria de lhes transmitir, que ele está em processo de tratamento, de recuperação, está lá em Niterói, junto aos seus amigos, seus familiares. Isso tem sido um facilitador desse processo de recuperação. No momento, o seu lado esquerdo está absolutamente perfeito. O lado direito tem algumas dificuldades, o braço, a perna já está muito bem, está andando bem. Ele anda, a gente nem percebe que há algum insulto, algum problema. A mão com alguma dificuldade, o braço com alguma dificuldade, e a fala, sobretudo do lado direito, com alguma dificuldade. Mas está em processo de recuperação, muito animado, muito entusiasmado. Recentemente, durante o Carnaval, esteve em São Paulo, numa reunião entre amigos, participando da atividade, onde soubemos que, inclusive, houve manifestação mediúnica através dele. De maneira que o processo de recuperação caminha, vamos com paciência, com perseverança, com muito trabalho. Ele está com um estoicismo extraordinário, aquela coragem moral que ele sempre pregou. Ele agora dá o testemunho disso, e é muito importante que a gente veja essa força interna do Raul, essa dedicação extraordinária, e, ao mesmo tempo, a aceitação que ele tem da situação que está vivendo. Nós todos, que somos seus amigos, seus irmãos, seus admiradores, seus companheiros, pedimos a Jesus que o abençoe e que, por certo, essa homenagem para estar aqui foi de absoluta justiça. Que Jesus o ampare sempre. Vamos falar sobre nossos laços familiares, tentando trazer alguma praticidade ao nosso encontro, de tal maneira que a gente possa sair daqui com alguns instrumentos, algumas ferramentas, alguma compreensão do que fazer no nosso dia a dia, nessa percepção do que a doutrina espírita nos diz a respeito da educação e da nossa atividade enquanto componente de uma família. Nós queríamos começar com Joana, que nos diz em Estudos Espíritas, no capítulo 24, quando a família periclita, por esta ou aquela razão, sem dúvida, a sociedade está a um passo do malogro. Obviamente que isso logo nos conduz a uma grande responsabilidade que temos na nossa relação familiar. No Livro dos Espíritos, está na parte 3ª, no capítulo 7º, tratando da lei da sociedade, os benfeitores colocaram com Kardec esse título, Laço de Família. É um título que nós consideramos assim absolutamente apropriado, né? Essas questões 773, 774, nós temos ali. Os laços de família decorrem da lei de sociedade. As ligações sociais são necessárias ao progresso. As ligações de família fortalecem os laços sociais. Tão categórica é a afirmação dos Espíritos nesse sentido, que acrescento que, por essa forma, pelos laços familiares, quis Deus que os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Eu não combinei de falar isso com o nosso companheiro que falou anteriormente, né? Mas ele realmente disse exatamente a mesma coisa. Quer dizer, essa é uma questão fundamental. Nós estamos em família para que nós aprendamos a nos amar como irmãos. Antes de a gente ser pai, mãe, filho, nós somos irmãos. Isso é fundamental. Não tem que olhar o meu filho apenas como meu filho. Ele é meu filho naquele momento, mas ele é meu irmão em todos os momentos. Então, a nossa relação é a relação de absoluta e profunda fraternidade, que decorre dessa compreensão da nossa irmandade. Essa é uma questão básica, aprender isso. Então, a sociedade é feita de indivíduos, os espíritos encarnados, que são criaturas de Deus, nós todos criados simples e ignorantes, porém com uma destinação. Nós todos caminhamos para a perfeição. Existe um processo em que a divindade que é colocada dentro de nós está nos atraindo permanentemente na direção dela.
Aliás, Paulo fala isso no comentário da questão 1009 do Livro dos Espíritos, quando ele diz: gravitar para a unidade divina, tal é o fim da humanidade. Para isso, 3 coisas são necessárias: a ciência, o amor e a justiça. E 3 coisas são opostas, são antagônicas, né? A ignorância, o egoísmo e a injustiça. Então, essa é uma lição importante. Nós gravitamos, olha esse verbo, um verbo precioso aí. Gravitar significa girar em torno, sendo atraído para. A Terra gravita em torno do Sol, né? Toda essa lei da gravitação é o que gira sendo atraído. Então, nós giramos em torno de Deus, mas estamos sendo irremediavelmente atraídos por Ele. Esse processo de atração nos indica que nós estamos sendo chamados na direção da perfeição. É essa a ideia que nos passa por aí. Ora, se os indivíduos são de origem divina, a família, que é composta de indivíduos, e na fala anterior nós destacamos essa palavra indivíduo, que não se reparte, que não se divide. Deus é integralmente dentro de cada um de nós. Então nós somos seres divinos, todos dentro da família. Então, se nós somos todos de origem divina, a família, que é constituída de indivíduos, também é de origem divina, pois ela resulta da união das criaturas ligadas pelas relações simpáticas, por afinidade de gostos e de ideias, por afeição recíproca, ou então por relações antipáticas, que também acontece, onde espíritos antagonistas e desafetos se reúnem aqui para resgate, como contou o caso da nossa Marli, né, na reunião passada. Então, alguns desconhecimentos absolutos da origem divina dos seres que compõem o núcleo familiar produzem algumas situações que são muito desagradáveis, mas são bastante corriqueiras, né? E isso afeta profundamente os laços de família. A gente vive reclamando, né? Onde é que eu fui arranjar uns pais tão caretas, né? Tão pobres, pais ignorantes? A garotada reclama muito da gente disso aí, né? Como é que eu fui me casar com um traste desses, né? A gente esquece que a gente amou muito aquela criatura e depois casou, virou traste. Pelo menos é o que se diz, né? Parece uma escrava da vassoura. Então, não passa de um viciado em futebol, em bebericos, né? Como é que eu pude ter filhos tão mal criados, filhos tão mal agradecidos, tão problemáticos? Isso só não acontece na família de vocês, são espíritas, né? Mas nas outras famílias acontece bastante, né? Pois é. Quem será que esse inútil puxou, né? Quem será? Ele é tão diferente dos outros irmãos. E o jovem: não adianta reclamar de mim. Eu não pedi para nascer. Vocês que me inventaram vão ter que me engolir, como diz o Zagallo naquela questão da Copa do Mundo. Vão ter que me engolir, né? E afinal, né? O que será que eu fiz? Porque Deus, etc, etc, etc. Esse lamentório, né? Essa é uma coisa absolutamente perturbadora nos laços da família. Mas, infelizmente, a gente sabe que existe. Então, como a gente explica essas diferenças, as brigas, os desentendimentos, como é que a gente procura perceber isso? Bom, nós somos aprendizes do Espiritismo. A reencarnação é a chave da questão, né? As uniões familiares são deliberações e compromissos tomados na vida espiritual, com a finalidade de ser desenvolvida na Terra uma tarefa construtiva de fraternidade e de evolução, seja fruto da expiação ou então fruto de provas livremente assumidas, relembrando a lição dos Espíritos no Livro dos Espíritos. Deus quis que fôssemos irmãos nos amando. Nós não combinamos, mas é isso mesmo, né? Então, Deus quis que fôssemos irmãos nos amando. É a tarefa. Aprender esse processo de amar. Então, não é meu filho, não é minha mulher, não é meu marido, é meu irmão. Então, aprender esse processo de amorosidade, a família é a base para que nós aprendamos isso. Antes de aprender isso na família, ficará difícil aprender isso lá fora. Porque a família, como dissemos anteriormente, ela não se forma apenas por questões de genética e de hereditariedade. Há vários laços outros que a nossa ignorância não é capaz de perceber, mas que estão presentes,
permanentemente presente na formação da família. Laços de simpatia e laços de antipatia. E nós temos que aproveitá-los a todos, porque também dissemos anteriormente, há um processo de otimização da família, para que nós tenhamos, naqueles anos que vamos viver, as melhores possibilidades, que, em sendo aproveitadas, vão nos levar a crescer efetivamente na direção de bem. A família é uma abençoada oportunidade de crescimento para todos nós. E dessa forma precisa ser encarada. A pluralidade das existências, ou as reencarnações, é um instituto redentor e atuante no aperfeiçoamento dos seres. É a lei natural, perdoando as faltas e as violações do passado, dando novas oportunidades. Nós colocamos essa palavra, perdoando, entre aspas, porque é isto mesmo. O processo é de perdão. O processo é de deixar o passado ser ultrapassado por um presente. Se o passado é vicioso, hostil, maledicente, criminoso muitas vezes, que o presente seja de reconstituição, de amorosidade, de tolerância, de compreensão. Então, essa coisa de perdoar, na verdade, é o doar mais, é uma entrega. O perdão é uma das palavras-chave da caridade. Nós falamos também anteriormente, benevolência, indulgência e perdão. Pelo significado da palavra, per significa além de, e doar é donare, perdoar é dar além, é dar mais adiante, é mais do que isso, é dar-se. Perdoar é uma entrega, é uma doação de nós mesmos. Quer dizer, eu não sou o melhor possível, mas aquilo de melhor que há em mim, eu ofereço a você. Esse é o processo do perdonare, né? Essa entrega de si. Por isso está colocado entre aspas isso aí. Logo, não estamos juntos dos nossos familiares, sejam eles que classifiquemos de bons ou ruins, por acaso. Porque os semelhantes se atraem. Isso não é só uma questão da família humana, isso está presente nas leis da química, nas leis da física, nas leis da biologia, ou seja, isso é lei natural, os semelhantes se atraem, né? Então, essa questão de ser humano, simpatia, empatia, essa é uma questão natural que acontece em todos os reinos. O reino hominal não é um reino diferente, essencialmente, do reino mineral, nem do reino vegetal, nem do reino animal. A diferença é que nós somos dotados de livre-arbítrio, mas todas as outras leis estão presentes aqui nesse nosso reino. E esse reino também não é um reino terminal. Há um processo de crescimento, de passagem do mineral para o vegetal, para o animal, para o hominal. Mas Jesus nos apontou com outro reino, é o reino dos céus. Qual será a característica das criaturas que vivem no reino dos céus? Elas vivem em estado de caridade. Quer dizer, para nós, no ser humano, no estágio que nós estamos, a caridade é circunstancial, é eventual. A gente vê uma pessoa caída e ficamos condoídos e vamos ajudar. A gente vê uma briga lá do vizinho, a gente tenta amparar, fazer uma prece. São momentos de caridade. Mas logo, logo nós voltamos para a nossa vidinha de orgulho, de ambição, de vaidade, de cuidar só dos nossos interesses específicos e nada mais. Já os espíritos do reino dos céus vivem em estado de caridade. Ou seja, a sua programação é permanentemente benevolência, indulgência e perdão. É o tempo todo assim. Então, esse sentido da aproximação das criaturas é para que nós possamos passar para outro estágio. Ou seja, deixemos de ser meramente criaturas do nosso reino hominal e passemos a ser criatura do reino dos céus. Aliás, foi para isso que Jesus disse, que veio para nos convocar a isso, disse que ia na frente e que nós poderíamos todos alcançar. Então o convite está aí. E fica muito claro nessa visão da reunião dos seres num lar, fica muito claro que esta é uma belíssima oportunidade, aprendendo aí de maneira essencial a questão do amor, que nós temos uma bela oportunidade a partir da família de caminhar na direção do reino dos céus. Talvez fora da família seja muito difícil fazer isso. Não sei nem se será possível. Então, não é por acaso que nós estamos unidos em determinados laços de família. Unidos a maridos, mulheres, filhos, pais, genro, nora, etc. Só mais tarde, com a evolução, é que efetivamente será possível esse entendimento definitivo e cabal. Em vista de tudo isso, que nos cabe fazer ante os parentes?
A resposta está no livro Leis de Amor, de Emmanuel. Consagremos-nos à felicidade de todos e façamos o melhor ao nosso alcance, a benefício de cada um. A lição aí está, e ela é clara e insofismável. O melhor para cada um. Pode não ser o melhor efetivamente, mas é o melhor que nós compreendemos. Isso tem que ir à nossa disposição. Aquilo que eu tenho, certamente não é de boa qualidade, mas eu vou oferecer a você com todo o meu amor. Certamente um dia eu terei alguma coisa de boa qualidade para oferecer. E aí, quando oferecer, será muito mais eficaz para o seu processo de transformação. Mas, enquanto isso, no estágio que eu estou, eu vou treinando bem, oferecendo o que de melhor que haja em mim. Esse é o processo. Então, só reclamar não adianta, pois que é imperioso reconhecer que não somos vítimas, mas muitas vezes nós somos os agentes do desajuste, de hoje ou de ontem. Os pais despóticos de hoje podem ter sido nossos filhos, em quem inoculamos o egoísmo e a intolerância do passado. O filho rebelde de hoje é o irmão que arrojamos um dia à intemperância e à delinquência. O marido desleal de hoje é o mesmo esposo do passado que precipitamos na deserção, que abandonamos. A esposa desorientada de hoje é a mesma que menosprezamos em outra época, obrigando-a a resvalar no poço da loucura. Sempre presente a lei da causa e a lei do efeito. Causa e efeito está permanentemente funcionando dentro de nós, à nossa volta, na nossa família. Temos ali uma belíssima oportunidade de perceber isso e atuar, para que, como antídoto, o amor possa funcionar, acabando com essas dissensões, às vezes, seculares. Então, não existe efeito sem causa. Somos criaturas de Deus, que é todo amor e bondade. Portanto, também somos amor e bondade. Se nos conscientizarmos disso, nossos laços de família serão mais apertados no bem e na felicidade. Essa é uma coisa importante, né? Se nós somos criaturas divinas, o bem, o amor, a bondade são da nossa essência. Porque nós vamos trabalhar nas diferenças. Porque nós vamos trabalhar, às vezes, sadicamente naquilo que nos separa. Porque o bem, o amor e a bondade é da minha essência, mas é da essência da minha esposa, do meu filho, do meu sogro, da minha sogra. É da essência de todos nós. Então, é uma maneira sádica, doentia, trabalhar naquilo que separa. Nós temos que trabalhar de maneira muito saudável nas convergências, naquilo que aglutina, naquilo que integra. E assim, essa união solidifica a relação entre as pessoas, faz com que os laços fiquem mais apertados e até aquelas divergências acabam sendo ultrapassadas. Porque no fim, a gente se associa, se integra. Há uma mensagem importante do Dr. Bezerra, que nos fala que, isoladamente, separadamente, nós somos frágeis, mas juntos, o feixe de varas, nós somos fortes. Então vamos aproveitar a família, não andarmos mais separados, desunidos, fazer da família um feixe de vara. Vamos trabalhar as convergências, aquelas coisas que nós podemos compartilhar, aqueles entendimentos, aquelas solidariedades, aqueles apoios, as mutualidades, enfim, de toda sorte, abrir o nosso coração para que o outro possa se aproximar. Há diferenças, certamente há diferença no estágio evolutivo que nós estamos, há diferença. Nós vimos que as famílias são formadas não só pelas aglutinações, como também pelas desavenças, e é natural. Vamos aproveitar as diferenças para que cresçamos juntos. Aliás, dizem os físicos que é ótimo que haja diferenças, porque nas diferenças que surgem os saltos que modificam as coisas. É a visão da física quântica. Trazer isso para a nossa relação. É bom que haja diferenças, porque com as diferenças nós aprendemos a nos reunir e a saltar, e o que é melhor, saltamos juntos, não saltamos isoladamente. Isso é absolutamente essencial. Nós trouxemos aqui uma contribuição do Dr. Isami Tiba, que é um terapeuta muito famoso no Brasil, e ele traz umas ideias interessantíssimas que nós achamos que devíamos colocar aqui para vocês. A questão do comportamento estilo vegetal. Ainda agora nós falamos no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal, no reino dos homens. Qual é o comportamento vegetal? As pessoas agem como plantas. Aguardam o mundo em volta se movimentar para atendê-las.
como a planta, né? Precisa que alguém vai botar água, alguém vai botar adubo para ela se fixar. Fixadas ao terreno, as pessoas esperam que o solo lhes seja fértil, que haja chuva e luz suficiente para a fotossíntese. Até a reprodução das plantas depende de terceiros. São as aves, os insetos, o vento que espalha o pólen, as suas sementes. A planta se limita a atrair os polinizadores e segue cumprindo o seu determinismo genético. É assim que funciona, né? O reino vegetal. Só que há pessoas que se comportam como se fosse do reino vegetal. Não é verdade? Olha que coisa interessante. Quando um filho usa droga, também está buscando felicidade egoísta. Só ele sente o efeito prazeroso da droga, se é que é prazeroso, sem se preocupar com os prejuízos que provoca, nem com os sentimentos e as opiniões dos pais e das pessoas que o amam. Vale lembrar que essa felicidade egoísta se transforma em saciedade, logo, né? E entra no ciclo instintivo, é um ciclo animal, de sofrimento, saciedade, sofrimento, saciedade. Fica lá dentro desse comportamento que é levado para dentro da família. Quando os pais sofrem de felicidade egoísta, eles educam os filhos pelo como somos, a também ser egoístas. No futuro, serão atingidos pelo que ensinaram. Idosos, necessitando de cuidados, seus filhos abrirão mão de sua felicidade egoísta para cuidar deles? Não, manda para o asilo e deixa lá. É um comportamento aprendido na família, um comportamento que não é um comportamento digno da criatura humana, do abandono, né, do esquecimento. O comportamento estilo animal, ele é mais elaborado, né? Os animais não são como as plantas, eles têm movimentos próprios, usam estratégias para saciar os seus instintos. As suas ações são repetitivas, porque estão inscritas no seu determinismo genético. Todos os animais de uma determinada espécie têm comportamento e recursos semelhantes, portanto sobrevivem guiados pelos mesmos instintos. Os animais funcionam assim. Nós admiramos a sociedade das abelhas, das formigas, dos cupins, mas há 500 anos atrás, essa sociedade funcionava exatamente assim. E daqui a 500 anos vai continuar funcionando assim. É o determinismo biológico dessas estruturas. Como era a vida do ser humano há 500 anos atrás? E será que alguém pode dizer como será a nossa vida daqui a 500 anos? Por quê? Porque nós somos seres modificadores. Existe dentro de nós essa capacidade, essa competência que não existe nos outros seres da criação. Então nós temos que pegar isso e usar apertando os laços de família, para que nós todos possamos ir modificando a natureza, modificando a sociedade, modificando todo esse processo organizacional da vida das pessoas, para que todos nós cresçamos na direção do bem. Podemos acelerar isso. E esse processo de aceleração decorre dessa relação rica, generosa, acolhedora, amiga, verdadeiramente fraterna entre todas as pessoas da família. Esse exercício da nossa irmandade, absolutamente essencial, e que nega essa leitura animal do comportamento humano. A natureza é sábia, né? Ao gratificar com prazer a saciedade dos instintos. Assim, cada vez que o animal é impulsionado pela necessidade de sobrevivência e da perpetuação da espécie, ele se movimenta atrás da comida ou em busca de um parceiro. Necessidade traz desconforto, que motiva o animal a buscar a saciedade. Então ele não só se livra do incômodo, mas ainda sente prazer, o prazer da saciedade. Animal vive dentro desse ciclo, necessidade, saciedade, prazer, desprazer. Suas necessidades são ditadas pelos seus instintos. Nós não podemos incorporar isso ao nosso modo de ser. Nós estamos transitando na direção do reino dos céus. A nossa herança animalesca, em muitas famílias, ainda parece muito poderosa, muito forte. E se nós deixamos que esse tipo de leitura, de comportamento, de entendimento, tome conta da gente, a satisfação da necessidade, a saciedade, o prazer, o desprazer, a nossa vida fica uma vida animalesca.
embora possa ter aparências que não sejam assim. Nós estamos sendo chamados a ter uma vida de seres humanos. Os humanos adotam o comportamento estilo animal quando não usam racionalidade, são só instintivos, né? Repetem os mesmos erros, como os animais ficam fazendo a mesma coisa durante todo o tempo. Fazem só o que foi aprendido, não criam novidades, não são seres modificadores. Suas vontades estão acima da adequação. Agem impulsivamente, mesmo depois que se arrependem. Agem egoisticamente, sem pensar nas demais pessoas. Desrespeitam a ética relacional e as normas sociais. Pirateiam e danificam o meio ambiente. Usam a lei do mais forte. Você sabe quem está falando? Isso é comportamento animal. Quer dizer, isso ainda é muito comum em muitas pessoas. No mundo de provas e expiações, o comportamento animal, o comportamento vegetal ainda é muito forte. E isso precisa ser modificado. E nós, aprendizes da doutrina espírita, acredito que tenhamos compreensão para perceber que isso realmente precisa ser modificado. Mas não se modifica por discursos, se modifica por ações efetivas no dia a dia, por intenção real de se criar isso a cada momento da nossa vida. O processo relacional das pessoas dentro de casa não é uma cogitação teórica bonita. Muito além da cogitação teórica bonita, é um conjunto de ações efetivas que temos de realizar todos os dias. É o processo educativo. É a educação que transforma. A educação é essa visão comportamental. Você realmente só aprendeu uma coisa quando você muda o comportamento. Se você diz que aprendeu uma coisa, mas isso não afetou nada a sua maneira de ser, não houve uma aprendizagem efetiva. E viver em família é criar um processo permanente de aprendizagem. Nós, aprendizes do Espiritismo, somos responsáveis por esse processo de aprendizagem de todos aqueles que de nós se aproximam no nosso âmbito familiar. Por isso é absolutamente essencial trabalhar esses elos que reúnem as pessoas. O comportamento estilo humano. Então é um estilo que busca a felicidade. Nós estamos sendo atraídos por Deus. Ser atraído por Deus significa nós estamos sendo chamados para a felicidade. Porque Deus é a felicidade suprema, é a beleza integral, é a justiça absoluta, é o amor, de uma maneira tal que nós não somos capazes de compreender. Então, nós estamos sendo atraídos para a felicidade. Para isso, as pessoas que adotam esse comportamento humano integram amor, disciplina, gratidão, religiosidade, ética, cidadania. Isso trabalha integradamente, com vistas à sua sobrevivência, à perpetuação da espécie, à preservação do meio ambiente, à formação de grupos solidários, à construção de uma nova civilização. O mundo clama por uma nova civilização. Em muitos lugares do mundo, resolvemos o problema da miséria material. Mas a miséria tem pelo menos 4 vertentes. A miséria material, a miséria social, a miséria moral e a miséria espiritual. Em muitos lugares do mundo já não há mais fome. Resolveram bem esses problemas. Mas há suicídio em grande quantidade, há aborto em grande quantidade, há eutanásia em grande quantidade. A miséria moral campeia em muitos países altamente desenvolvidos. Enquanto isso, continua conosco a miséria material, a fome. A gente está vendo aí todos os dias essas crianças com essas barrigas enormes, cheias de vermes, se descalços, o nariz escorrendo, ou aqueles que são pele e osso, aquelas doenças dos olhos, saltados das órbitas, tantas tragédias, tantas ignomínias, e a maldade, a corrupção. Nós gastamos milhões e milhões de dólares todos os dias em armamento, munição. Enquanto isso, os problemas de saúde, os problemas de resolução prática muito simples, implicam higiene, em primeiros socorros, nós não somos sensibilizados ainda para isso. Comportamento animal. Esses orçamentos gigantescos que gastamos milhões de dólares em armas, munição. Nós hoje temos arsenais, meus irmãos, capazes de destruir o mundo 20 vezes, embora uma só seja suficiente. Mas para acautelar, vamos ter 20 vezes aí condições de destruir o mundo. Nós temos isso. E continuamos gastando uma fortuna. Como é que a gente muda isso? Nós não temos condição de mudar o mundo, os estadistas do mundo, os interesses do mundo, os economistas do mundo, nós não temos condição de fazer isso. Mas mudar a nós mesmos, mudar a nossa casa, uma relação de respeito, de solidariedade, isso nós podemos fazer. Não podemos, devemos fazer. É o nosso dever,
como aprendiz da doutrina espírita, ajudar, a partir do nosso piccolomundo, o pequeno mundo nosso, ajudar o surgimento do mundo melhor, dentro da nossa casa, com as pessoas que se olham, se tocam, as pessoas que se amam, que sentem, choram, riem e constroem juntos essa vida melhor, que não necessariamente é uma vida economicamente fantástica, mas é uma vida moralmente, socialmente equilibrada. Nós não precisamos das coisas enormes da materialidade, precisamos de equilíbrio, precisamos de paz, de solidariedade, de entendimento, de harmonia, de amor. Isso exige uma relação verdadeiramente fraternal. E tem que começar dentro da nossa casa, dentro da nossa família. É o nosso desafio. Nós aprendemos o espiritismo não é para fazer discurso espírita, é para viver espiritamente. E o viver começa dentro de casa, com o nosso filho, com os nossos companheiros, com as pessoas. Uma vida sólida, amena, construtiva, alegre, uma vida de compartilhamento, uma vida simples. É nessa direção que a doutrina nos convoca. Esse consolador prometido. O mundo clama pelo consolador. Vá aos países mais ricos e veja a desgraça moral, a desgraça ética, a corrupção que está lá. Está por toda parte. Vá aos países mais pobres e veja a tragédia do dia a dia, a ignomínia daquelas pessoas. A condenação à miséria mais absurda, mais abjeta. E irmãos nossos vivendo no lixo durante todo o tempo. A fome, o desentendimento, a corrupção, o suborno, a vaidade, a imposição. É hora de dar um basta. O mundo clama pelo Consolador, porque tudo isso gera dor, sofrimento, agonia para a humanidade como um todo. Como é que muda isso? Pela educação no lar, nas pessoas, essa coisa quente, calorosa, acolhedora. Essa coisa pacífica, essa coisa do bom e do bem, que só se obtém compartilhando. É dentro de casa que nós temos a grande chance de começar efetivamente esse tempo novo. A formação de grupos solidários para a construção de uma nova civilização. Nós falamos da era da regeneração. Não teremos era da regeneração que está em curso, mas não teremos mantidos os mesmos padrões anteriores da era das provas e das expiações. Temos que ter padrões novos, temos que mudar os conceitos, adquirir novos paradigmas, e certamente esses novos paradigmas comportamentais começam nas relações familiares, nos laços de família, que entendem essa mensagem da doutrina. Espírito individualizado, irremediavelmente atraído por Deus para a perfeição, dono do cérebro mais desenvolvido da criação, do mais sofisticado sistema nervoso, lentamente consciente da sua transcendência, o homem é um ser modificador. Tem inteligência e criatividade para superar conflitos e encontrar soluções novas. Nós podemos. Dotado de impulsos internos que o levam à arte e à beleza, para sofisticar a saciedade dos instintos, transformando-os em inteligência, capaz até de modificar o meio ambiente em busca da melhor qualidade de vida. Nós podemos. E é a nossa tarefa, na medida em que nós nos aproximamos da doutrina espírita. Não adianta você frequentar o centro espírita 20, 30, 40, 50 anos, tomar passe, beber água fluidificada, se você não se modificar. E se você não tentar construir esse tempo novo, essa vida melhor, na verdade você só aumentou a responsabilidade. E certamente a própria lei vai te cobrar de você uma nova postura, com novas dificuldades. Se você aprendeu, mas não mudou o comportamento, é porque realmente não aprendeu. Laços familiares. O espírito, quando encarnado, é dotado de um equipamento cerebral, nervoso, superior, que lhe dá qualidade que nenhum outro ser da criação possui. Essa capacidade de abstração, raciocínio hipotético, o manejo do tempo. Nós podemos até ficar acordados de noite e dormir durante o dia, se nós quisermos, até determinado ponto. A armazenagem do alimento, a sobrevivência em diversas condições de temperatura, de altitude, organizando a sua vida de modo inigualável. Nenhum animal fez isso, nenhum vegetal fez isso. Nós somos capazes de fazer.
Nós podemos viver na Antártida, podemos viver no Polo Norte, na Groenlândia, nos lugares mais frios, nos lugares mais quentes. Nós conseguimos viver. Pela nossa criatividade, pela nossa condição divina. Nós somos capazes de sobreviver em qualquer lugar. Mas somos mais fortes se juntarmos nossas forças para que a sobrevivência nos conduza à alegria, à felicidade, ao otimismo, à confiança, a um verdadeiro amor. Faz parte do instinto de perpetuação da espécie os pais cuidarem dos filhos, mas é a educação que os qualifica como seres civilizados. Como ensina Kardec na questão 685A do Livro dos Espíritos, a desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar. Eis aí o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, a garantia da segurança de todos. Quando nós falamos anteriormente, naquela visão da qualidade, estamos falando de ordem e previdência. Organizar a nossa vida, preparar as coisas, programá-la dentro das suas possibilidades. É isso que Kardec nos fala. Desordem e imprevidência não serve, são chagas. É preciso um novo comportamento, uma nova compreensão. Ou seja, o que nega a desordem e a imprevidência? É a ordem e a previdência. Ordenar aqueles sensos que nós colocamos, aquela visão japonesa que Deming, um americano, trabalhou de maneira brilhantíssima e trouxe nessa visão de que tudo, na verdade, acaba no ser humano. Acaba e começa no ser humano. Toda essa visão que nós temos hoje de economia, de finanças, de sociologia, de qualquer outra atividade humana, acaba no ser humano. E quando acaba no ser humano, acaba no espírito divino que o ser humano é. O que é indispensável é colocar essa divindade para fora. É o sentido da palavra educação, é exercer a divindade. O que eu faço com o Deus que eu sou? Como é que esse Deus que eu sou monitora o meu processo de viver? Como é que esse Deus olha para os outros? Como é que esse Deus compreende o outro, sente o outro, atua em direção? Isso é o comportamento humano, legitimamente digno da nossa condição humana, divina. Os outros comportamentos nós temos que ir aos poucos esquecendo, porque temos que colocar ordem e previdência na nossa vida. Ao longo dos tempos, nós nos desordenamos com ilusões da vaidade, do egoísmo, do orgulho, da ambição, que são forças desorganizadoras. Vamos colocar no lugar dessas forças organizadoras. Então, é o altruísmo, a tolerância, a caridade, o amor, o perdão, a paz, que passem a se assenhorear da nossa maneira de ser, para que o nosso espírito possa gerenciar esse processo na direção da felicidade. A família é um facilitador disso, porque nós nos reunimos, como disse, espíritos simpáticos ou antipáticos, mas nas melhores condições que é possível de colocar, para que juntos nós possamos estabelecer esse feixe de varas, em que unidos nós vamos crescer efetivamente na direção do bem, trabalhando as convergências e não aquilo que nos separa e nos afasta. Assim, a felicidade egoísta busca atender somente às próprias necessidades e vontades, sem considerar o outro. É um bem-estar primitivo, quase vegetal, pois leva em conta apenas a própria sobrevivência, suga todos os nutrientes do solo, enquanto se espalha para pegar o máximo de luz, mesmo que isso abafe outras plantas. Há muitas pessoas que entendem que a sua felicidade exclui a dos outros. Vou retirar tudo para mim. É assim que eu vou ser feliz. Muita gente, infelizmente, está nesse papel. Por exemplo, o pai, chefe de família, diz: eu sou o chefe da casa, eu que trago dinheiro aqui para casa, então eu sou o rei da casa. Meu comportamento é um ser que domina a casa, manda, é o melhor lugar, é a melhor comida para mim, o melhor prato, melhor talher, a melhor bebida, tudo ao seu modo, ao seu gosto. Eu é que mando, mas se esquece, eu que sou odiado dentro de casa. É o pai. Esse é comportamento egoísta. E quando ele faz isso, ele vai inoculando as pessoas da família exatamente dessa postura. Porque o grande processo educativo se faz pelo exemplo, pela maneira de ser. Educa-se pela maneira de ser. Não faça o que eu digo, faça o que eu faço. E se nós agimos assim dentro de casa, nossos filhos assim o farão. Criança pequena, egocentrada,
centrado no seu próprio ego, quando cresce, faz manha, porque a mãe não quer comprar o 20º brinquedo. É outro exemplo de felicidade egoísta, né? A sua vontade se transforma em necessidade de possuir o brinquedo. Mesmo que precisa atropelar a mãe, é comum. A criança está cheia de brinquedos, mas ela quer aquele outro. E baixa o pé, e pede, exige, e a mãe compra. Não cria limites. Você não precisa disso, eu não vou comprar. Mas ela compra e bota lá para satisfazer, para se livrar daquilo. Daqui a pouco o brinquedo está estragado, está largado lá dentro de casa. Isso é falta de caridade, é falta de compreensão. Nós temos que estar atentos para essas questões. Os nossos filhos trazem essa problemática, muitas vezes, e é natural. Então nós temos que estar atentos e não deixar que isso progrida. A questão dos limites no processo educativo é absolutamente crucial, porque, de fato, há limites para esse egoísmo, para essa criatura egocentrada, que se a gente não cria os limites a ela, quando ela crescer, vai ser uma criatura profundamente, quero para mim, é o meu mundo, eu sou o centro do mundo, que passar a minha volta eu puxo para mim, não interessa, passa a ser meu. O nosso mundo é muito assim, profundamente egocentrado. Nós temos que mudar isso, é felicidade egoísta. Eu sou feliz e os outros não me importam, não me interessam. Na verdade, felicidade real só existe quando ela é compartilhada. Quanto maior existe esse compartilhar, maior é a felicidade. Mas isso é uma coisa que a gente vai aprendendo aos poucos. A felicidade familiar. Todo o interesse volta-se para o bem-estar exclusivo da família. Então já não é só a pessoa, agora é a família. A família é importante. Olha o nome da nossa família. Tem que fazer honrar o nome da nossa família, né? Pouco importa o que acontece com as outras famílias. Cerca-se de todos os recursos para garantir a sua segurança. É como um animal protegendo a prole. Esse comportamento então não é muito humano, né? Família considera-se perfeita, né? Ou quase perfeita. O pai e a mãe acreditam piamente nos filhos, como se eles nunca mentissem. Atacam ferozmente todos os que ousam mexer com eles. Fora de casa, não tem pruridos em se aproveitar de posições vantajosas e explorar funcionários, a comunidade e até mesmo o social para trazer benefícios somente para a sua própria família. Infelizmente, o mundo está cheio dessas coisas. Nós fomos diretores de escola e tivemos a oportunidade de conviver com diferentes tipos de famílias, ficamos abismados como é que as famílias eram capazes da mentira para poder proteger determinadas ideias que eles consideravam perfeitas para ela, né? Para se defender dos erros que os filhos praticavam, mas defendiam mentindo, ou seja, reforçando o erro nos próprios filhos. Nós vimos isso muitas vezes, esse tipo de comportamento em que a família passa a ser esse padrão, mas é um padrão de profundo egoísmo, um padrão de defesa só de si mesmo, e os outros são os outros, não importa, não interessa. Isso não tem a ver com a família espírita. Temos que ter isso claro. Os erros cometidos têm que ser restaurados, têm que ser equilibrados, têm que ser ajustados. Nós temos que ter limites para o nosso processo. Então, essas famílias educam as suas crianças para a transgressão social, pois reforçam as suas delinquências. Lamentavelmente, acontece bastante. A felicidade comunitária, né? Uma pessoa que sente esse tipo de felicidade faz questão de ajudar os outros na sua comunidade para torná-los mais felizes. Ultrapassa os limites da própria família, os interesses materiais, o individualismo, a noção de grande família, de comunidade, de bairro, de agremiação, instituição, escola, grupo religioso. Há uma satisfação em servir ao próximo. Então, obviamente, nós estamos vendo aí uma progressão do conceito de felicidade, né? De uma felicidade maior, que já se coloca um pouco além daquele pequeno mundo. Mas há também o exagero, é o fanatismo religioso, as torcidas de futebol. Agora mesmo no Brasil, várias torcidas foram punidas, porque elas são capazes de matar os outros componentes das outras torcidas, agredir, criar violências inimagináveis. Partidos políticos, né, que fazem tudo pelo poder, se jogam de qualquer maneira, qualquer negócio, o importante é ter o poder. É uma visão falsa de domínio, de mando, uma visão equivocada. Na verdade, falta saúde social quando as pessoas são capazes de agredir e até matar os seus semelhantes que pertencem a outras comunidades. Então, ainda é uma felicidade que está crescendo, mas que certamente tem muitos déficits aí, né?
A felicidade social é o que a gente está pensando, né? Todos os seres humanos são considerados iguais. Não importa a etnia, a cor, o credo, a religião, o nível social, o preparo cultural, o poder econômico, o cargo político, a fama, a origem, o aspecto físico, a capacitação, nem a habilidade. Nós somos irmãos, porque essa é a essencialidade, né? As outras coisas são transitórias. A realidade é que somos irmãos, é isso que importa. Então, se é mais alto, mais gordo, se tem a opção A, B ou C, isso é secundário. O importante é que somos irmãos, vamos exercitar a irmandade. Então a pessoa fica feliz em ajudar o outro a ser feliz. Empenha-se a melhorar o mundo com pequenos gestos, desde o gesto de deixar o banheiro limpo para o próximo usuário, até grandes ações, como se mobilizar quando um ser humano ou um povo inteiro estiver sofrendo um revés em qualquer ponto do planeta. Ou seja, é das pequenas coisas, né, que surgem as grandes coisas. Há uma habitualidade com o bem, que tem uma gradação pequena no nosso nível, mas pode se expandir uma gradação extraordinária e atingir o globo como um todo. A gente vê um pouco disso quando acontecem as grandes calamidades, as pessoas se entregam, mas depois voltam para o seu dia a dia. Nós precisamos fazer com que isso seja uma rotina, essa visão, eu não sou feliz só para mim, e não existe uma felicidade só para mim. A felicidade só existe quando compartilhada. Quanto mais eu compartilho a felicidade, mais ela amplia a minha própria felicidade. Então, o homem que goza de felicidade social é um ser grato, solidário, e a sua ligação com o próximo ultrapassa o tempo e o espaço, superando diferenças geográficas, ideológicas, políticas, sociais, diferenças religiosas. Nossos laços familiares é a evolução da felicidade. Então nós temos o esquema, né? A felicidade egoísta, ela caminha, deve crescer na direção da felicidade familiar, que por sua vez deve avançar na direção da felicidade comunitária, mas que chega até a felicidade social. Essa é a proposta. Nossos laços familiares são para que todos nós cheguemos à condição de trabalhar pela felicidade social. Porque a felicidade social é a expressão máxima da saúde relacional social. É o objetivo dos laços familiares, pois é que nos leva a amar ao próximo como a nós mesmos. Então nós trouxemos essa visão de que o vegetal sobrevive, o animal sacia seus instintos, mas o ser humano busca a felicidade. São coisas diferentes. Felicidade não se dá nem se vende. É um bem-estar biopsicossocial. É uma satisfação, é uma conquista do espírito. Cada ser humano precisa primeiro amadurecer para alcançar a felicidade. Essa é uma proposta. Então a família espírita é o trampolim do lançamento do homem a caminho da luz. É ali que esses conceitos passam a ser trabalhados. Então nós trouxemos um gráfico para nós percebermos isso. Colocamos o homem aqui no meio desse triângulo equilátero, né? Ali está o homem, a base é a justiça, que está sempre ligada à ideia de equilíbrio. E aos lados nós temos o amor e a caridade. Então é para isso que a gente educa as pessoas. A justiça tem um valor. Valor, como dissemos anteriormente, é uma opção que nós fazemos, uma escolha da nossa vida. O valor da justiça qual é? É o respeito aos direitos do próximo. Nós temos que educar as pessoas, educar os nossos filhos, nossos laços familiares, são para que todos respeitem os direitos do próximo. É um valor. E aí aparecem os direitos naturais e os direitos adquiridos, que a legislação coloca. O amor é o sentimento, o valor é o sentimento, a escolha. E esse sentimento qual é? É a predisposição de querer o bem do próximo. Veja, é uma predisposição, é o querer, é uma volição, ou seja, é uma força íntima. Eu não sei quem você é, não sei o que você faz, o que você pensa, qual é a sua ideia, não sei nada, mas eu quero o seu bem. Isso é uma coisa a priori, que tem que estar colocado dentro da pessoa que se educa espiritamente. Eu não sei quem você é, o que você faz, você gosta de mim, você não gosta de mim, a língua que você fala, a sua religião, o seu time de futebol, não sei, nem me interessa.
mas a priori eu gosto de você. Eu quero o teu bem, eu quero a tua felicidade, a tua alegria, a tua paz. Eu quero que você seja feliz, porque essa volição nos encaminha na direção do bem do outro. E todas as vezes que você coloca um vetor na direção do bem do outro, ele volta trazendo bem para você mesmo. Assim como todas as vezes que você coloca um vetor levando mal para o outro, ele volta trazendo esse mal na sua direção. Então é uma questão de inteligência elementar. Querer o bem do outro. É uma predisposição, uma disposição íntima de que, em qualquer circunstância, eu quero o teu bem. Então daí nós tiramos o amor incondicional, de que foi falado hoje aqui, o amor que Jesus colocou. É o amor que não estabelece condições. Eu quero que você seja feliz. Eu preparo tudo para que você seja feliz. É aquele amor ágape que se fala, né? Ou seja, nós vamos preparar um grande banquete para que você fique inteiramente feliz. A minha gratificação nesse banquete é que você saia dele repletado de felicidade, de luz, de alegria, de bem-estar, de conforto. Esse é o amor incondicional. Você não precisa agradecer pelo almoço que eu te dei, pelo lanche que eu te dei, pelo olhar que eu te dei, pela prece que eu fiz por você, pelo amor que eu dei a você. Não tem que me agradecer, porque é meu dever aprender a amar as pessoas sem que as pessoas tenham que devolver isso de volta. Esse é o amor incondicional. Não há condições. Ao lado disso, há o amor materno e filial, que é a melhor escola para que você aprenda a elastecer o amor. É que o amor materno e filial, o amor no lar, seja desenvolvido. Se você não adquire competência para amar no âmbito do seu lar, fica muito difícil você caminhar na direção do amor incondicional. Por isso, os laços familiares são essenciais. Quando você fala desse lado do triângulo aqui, lado, o amor. Esse triângulo não existe se não tivesse lá, né? E, finalmente, a caridade. Se o amor é o sentimento, a caridade é a manifestação do sentimento. Nós vemos que a caridade é o amor em ação. A palavra caridade tem uma origem muito antiga, de charitas, charitatem. Então, os antigos não estudavam medicina, não sabiam como é que funcionava o nosso coração. Pensavam que o coração batia, que ele era formado de pequenas molas de carne. E as molas ficavam abrindo e fechando, abrindo e fechando, abrindo e fechando. E depois o coração batia, eles pensavam assim. Quando você se apaixonava por uma pessoa, seu coração batia mais depressa. Você se lembrava daquela pessoa, estou apaixonado por ela, o coração batia mais depressa. Você via a pessoa amada, o coração batia mais depressa. E os antigos diziam, coração batendo mais depressa. Charitas, charitas, charitas. É o coração que bate mais depressa pelo outro. Essa é a ideia da palavra caridade, a origem. Você é um amor que ultrapassa o amor comum. Um amor que entra em ação. Você tenta mobilizar aquilo que é de melhor para você para o outro. É isso que é uma ação de caridade. Por isso, na doutrina espírita, não há salvação sem essa visão da caridade, que é benevolência, indulgência. É quando o seu coração bate mais de perto pelo outro. Não te conheço, não sei o que você faz, a língua que você fala, a sua religião, seus costumes, não importa. Mas o meu amor, meu coração bate por você. Então, isso é a manifestação, é a ação de fazer o bem do próximo. Pode ser um pão, pode ser uma sopa, pode ser uma prece, pode ser um sorriso, pode ser um olhar, ação, manifestação, que seja plena de amor. Aí é caridade. Então, a caridade é a caridade material, o pão, a sopa, mas é também a caridade moral, o amor, a destinação. Essa é a visão. Eu diria, nós temos aí uma síntese do que a gente imagina os laços afetivos, os laços das pessoas que fazem parte de um lar. Quando isso acontece, quando nós mobilizamos as nossas energias, aí o coração começa a aparecer, o coração começa a pulsar. E ele começa a rodar esse grande círculo, passando pela caridade, passando pela justiça, passando pelo amor. E à medida que os hábitos vão se incorporando, esse coração está passando uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 1000 vezes, milhões de vezes. Até que de tanto passar, a gente se acostuma com isso. Nós incorporamos essa maneira de ser. E aí esse coração toma conta efetivamente do nosso ser. Aí nós podemos dizer, já não sou mais eu quem vive, é o Pai que vive em mim. É o coração, essa sensibilidade efetiva e afetiva que se torna uma potência do amor, oferecendo a todos indiscriminadamente justiça, caridade e amor.
Essa é a proposta. E para isso existem os laços de família. A grande responsabilidade da família. É o grande sonho em que esse Consolador prometido há de fazer realidade efetiva no mundo dos homens, certamente a partir de uma vivência experimentada no lar de cada um de nós. Aí a lei do amor, da justiça, da caridade vai englobar todas as virtudes, toda a ética e toda a moral, e vai tomar conta efetivamente do nosso ser. Essa é a proposta. Então, o Evangelho no lar passa a ser a ferramenta de essência para que a gente trabalhe. Não é uma cerimônia, não é um ritual, mas é uma entrega, é um acolhimento da mensagem de Jesus, é uma compreensão, desde os mais pequeninos, desde os mais tenros momentos de vida dos nossos filhos. Essa embebidos no Evangelho, é a boa nova, que chega clarificada agora pelas luzes do Consolador, para que as pessoas se compenetrem da sua responsabilidade, do seu compromisso e, ao mesmo tempo, desse amor incrível que o Pai tem por nós. Um amor que nos ampara, que nos inspira, que nos acalma, que nos pacifica, um amor que nos orienta, porque é o amor na essencialidade do melhor que pode existir. O Evangelho no lar, para compreender a mensagem, para sentir a mensagem, para experimentar a mensagem, para viver a mensagem. Então é absolutamente essencial que nós, nossas famílias, somos aprendizes da doutrina espírita, coloquemos com toda simplicidade o Evangelho no lar, na nossa casa, designando um dia e um horário. Não é nada transcendental, não precisa de nada de muito relevante, apenas o encontro dos corações, a leitura de uma página, as pessoas refletindo sobre o bem, sobre a luz, sobre o amor. Os espíritos superiores, aqueles que cuidam de nós na nossa encarnação, estarão presentes, e eles vão designar energias de grande sutileza que nós nem imaginamos, energias que vão curar, vão nos ajudar na cura dos nossos problemas físicos, mas também dos nossos problemas mentais, nossos problemas morais, vão nos ajudar, vão nos amparar. Evangelho no lar, nós somos absolutamente amparados pelo mundo maior. E quando nós fazemos isso, isso beneficia o nosso lar, mas também beneficia os nossos vizinhos. Olha uma atitude de verdadeira caridade. Eu estou amando aquela criatura, ela nem sabe, mas estou amando aquela criatura, meu vizinho, meu companheiro de trabalho, as pessoas todas que nós nos lembramos, os nossos entes queridos que já regressaram ao pátio espiritual. Olha a festa da espiritualidade. Existe no Rio de Janeiro, existia um companheiro nosso, já desencarnou, durante mais, o nome dele, Cristodolino, uma Cristo magnífica. E um dia a espiritualidade nos disse assim: hoje é uma grande festa aqui no mundo espiritual. E o próprio doutor Bezerra de Menezes compareceu, era uma festa mesmo. Mas o que está acontecendo? É que no lar do Cristodolino, há 50 anos se faz o culto do Evangelho no lar. Jamais se deixou de fazer, nesse dia e nesse horário. E por causa disso, milhares e milhares de criaturas foram ajudadas, não só os familiares do Cristodolino, mas uma multidão de pessoas, espíritos, alguns inimigos daquela família, e foram amparados, receberam o bem, o amor, a luz e a paz. Então o doutor Bezerra diz isso numa mensagem magistral sobre o Evangelho no lar. Nessa festa na casa do Cristodolino, ali no centro do Rio de Janeiro. Como era bom que os espíritos se reunidos ali, tanto bem que se fez ao longo de tanto tempo, era de fato um motivo real para a comemoração. Evangelho no lar é uma oportunidade muito boa que todos nós temos para que esses laços de família realmente se solidifiquem. Isso nos ajude a cumprir a nossa destinação nessa nossa encarnação como aprendiz do Espiritismo. Então, a pergunta final é essa: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E a resposta é muito clara na questão 775 do Livro dos Espíritos: uma recrudescência do egoísmo. Como nós falamos aqui, o egoísmo leva à condição de comportamento vegetal e comportamento animal, que é a negação de tudo aquilo que nós pretendemos enquanto efetivos aprendizes da doutrina espírita. Meus irmãos, era isso que tínhamos para lhes dizer, perdendo desculpas pela modéstia das nossas possibilidades, mas nos foi pedido que nós fizéssemos uma prece de encerramento. Eu queria convidar a todos que nós fizéssemos isso agora. É assim, né? Neste momento? Ok?
Queria lhes dizer, meus irmãos, que desde ontem nós estivemos aqui com Marcelo e nós tivemos a oportunidade de sentir o trabalho que estava sendo feito já há muitos dias nessa projeção espiritual desse lugar onde nós estamos. Muitos espíritos foram encaminhados para cá. Uma imensa quantidade de irmãos nossos, endividados com as questões da família, do aborto, da desatenção para com os familiares. Muitos espíritos que hoje estão sofrendo na espiritualidade foram trazidos para esse ambiente. E os espíritos do bem, da luz e da paz vieram para cá e estão aqui em grande quantidade. Vieram de outros países, inclusive, que estão comprometidos com esse trabalho. Vieram de toda a parte da América. Então, nesse momento, durante todo o dia, houve aqui um grande processo de tratamento espiritual. Foi colocado aqui, vindo das fontes de misericórdia do nosso Pai, foram colocados inúmeros medicamentos que foram transferidos a esses espíritos necessitados. Vocês não podem imaginar quantos espíritos saíram daqui acalmados, saíram daqui com uma nova esperança, saíram daqui consolados. Nós não podemos imaginar a ação da espiritualidade, que muito além do que a nossa vã percepção é capaz de entender, eles trabalham e trabalham profundamente. De nós levaram alguns fluidos um pouco mais pesados e que foram trabalhados, transformados em medicamentos, transformados em projeções astrais que ajudaram os irmãos necessitados para que eles compreendessem um pouco da sua situação, para que eles pudessem realmente buscar o alívio, o consolo, a esperança, a renovação. E nós aqui encarnados, também durante todo o tempo recebemos as bênçãos do mundo maior. Podemos afiançar os nossos irmãos, que aqui conosco estão milhares de espíritos. O trabalho que é feito aqui ultrapassa de largo aquilo que a nossa visão material consegue perceber. Há também toda uma visão estratégica da espiritualidade, porque é muito importante que o espiritismo encontre uma base sólida nesse país, que é a América do Norte. Ainda é um pouco, dizem os espíritos, ainda é um tambor da humanidade. O que bate aqui ressoa no mundo inteiro. Então é muito importante que o movimento espírita aqui se solidifique em bases claras, sólidas, precisas, insofismáveis, porque daqui sairá, por certo, um grande convite que vai se espalhar por toda a humanidade em busca desse mundo melhor, desse consolador. Aqui nos Estados Unidos da América do Norte é o lugar do mundo onde há mais pesquisas que aproximam a ciência da espiritualidade. Não há nenhum outro país que faça isso tanto quanto esse. A aproximação da reencarnação, a aproximação da mediunidade, isso não virá pela via teológica, pelas discussões estéreis das várias religiões. Isso virá pela pesquisa universitária, pelo raciocínio universitário. Uma enorme quantidade de estudiosos, pesquisadores, reencarnam aqui com esse propósito. E também desta nossa sala estão saindo grandes vibrações para que esses espíritos continuem pesquisando, continuem desenvolvendo, encontrando as respostas para as suas perguntas transcendentais e que vão levar na direção do grande encontro da ciência com a filosofia e com a religião. Então, meus irmãos, nós temos muito que agradecer. Na verdade, nem sabemos direito o que agradecer, nem como agradecer. Mas tão grandes são as bênçãos, tão grandes são as luzes, vamos pedir licença aos nossos benfeitores, para todos nós juntos encerrarmos humildemente o nosso dia de trabalho, dizendo assim: Senhor Jesus,
Como vamos agradecer por tantas bênçãos, por tantas luzes, por tantos sons, por tantas cores, por tantos brilhos, por tantos amores, por tantos abraços, por tantos sorrisos, por tanta solidariedade, por tanta harmonia, por tanto bem que o nosso pensamento não alcança e a nossa sensibilidade não é capaz ainda de compreender. Como vamos agradecer, Senhor, por esta abençoada oportunidade em que reúnem-se aqui ainda corações como o nosso mesmo, tão profundamente necessitados, ao lado de espíritos dadivosos, que vêm, Senhor, das fontes fecundas e infinitas da Tua misericórdia, trazer para nós os bálsamos que curam, as energias que retemperam, essas vibrações de luz que equilibram o nosso ser, pacificam a nossa alma e preparam os nossos passos para que possamos caminhar de maneira mais definida e clara, Senhor, na Tua direção. Como vamos agradecer, Jesus, por essa multidão de benfeitores que traduzem todos esses esforços do mundo maior em receituário do amor, que faz com que as almas se sintam dessedentadas, aclaradas, felizes, com uma esperança renovada e com uma disposição mais firme de retomarem a sua caminhada em busca de justiça, equilíbrio, amor, doação, caridade, ação no bem. Como vamos agradecer, Senhor, por esse amparo maciço de espíritos que vêm de tanta parte e trazem para os nossos companheiros e para nós mesmos esses fluidos regeneradores que orientam o nosso ser na direção do bem. E não sabemos, Senhor, definir com clareza essa resposta que devemos dar a Ti. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos ultrapassar as barreiras de nós mesmos e amparados em Ti e na bondade dos sublimes benfeitores, possamos ultrapassar as nossas deficiências e possamos fortalecer a nossa vontade de a cada momento possamos dar o testemunho de que realmente estamos acolhendo o bem que nos vem de Ti, que realmente estamos buscando uma nova diretriz para a nossa vida, que realmente buscamos fazer com que as bandeiras que o Espiritismo faz tremular à nossa volta, trabalho, solidariedade, tolerância, reforma íntima e prática diuturna da caridade, que essas bandeiras, Senhor, que neste momento tremulam sobre este prédio, inundando de luz e de bênçãos indescritíveis tantos corações, ajuda-nos, Senhor, para que a nossa gratidão se faça transportando essas bandeiras para o nosso coração, para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Agradecemos, Senhor, pelo dia de luz e Te pedimos, fica conosco, para que possamos crescer na direção da Tua luz. Obrigado, Senhor. Assim seja, e graças a Deus.